Olá, eu sou o Aymar Almeida, gestor responsável pelo Fundo Kinea Infra. Reforçando nosso compromisso de transparência e proximidade com nossos investidores nesses momentos de crise, eu gostaria de apresentar aqui uma visão sobre os possíveis impactos dessa crise na carteira do Fundo Kinea Infra. Então, só recapitulando rapidamente, o Kinea Infra é um fundo que investe essencialmente em debêntures de infraestrutura e títulos públicos, tá? Essencialmente esses dois ativos e sem nenhuma alavancagem. Todas as nossas debêntures são remuneradas por inflação mais uma taxa de juros e o fundo paga rendimentos semestrais aos cotistas. Tanto o rendimento quanto o eventual ganho de capital na cota são isentos de imposto de renda. Primeiramente, também queria aproveitar para definir o que a gente entende por ativo de infraestrutura, por empresa de infraestrutura. Elas têm basicamente 4 características em comum. São empresas que prestam serviços essenciais, são empresas que têm ativos reais, são empresas cujos ativos precisam de um investimento elevado para ser construído, né, e, portanto, tem um valor elevado também de reposição. E, em quarto lugar, são empresas que apresentam baixa concorrência, quando comparado com outros setores da economia. Todas essas 4 características fazem com que as empresas de infra, historicamente, tendem a sofrer menos em crises, por ter esse perfil de maior estabilidade, um perfil de mais longo prazo, que, portanto, favorece a preservação do capital. E como que está a carteira do fundo atualmente? Então, em primeiro lugar, reforçando que o fundo, desde a sua criação, o Kinea Infra é um fundo de baixo risco de crédito. Tá? Ele tem hoje 3% mais ou menos do patrimônio em títulos públicos, tem 73% em debêntures de infraestrutura, cujo rating é classificado como AAA por agências internacionais de rating, de risco de crédito, e 24% do fundo estão na família do AA, tá? por agências internacionais. Portanto, é um fundo considerado por agências como um fundo de baixo risco de crédito. As nossas debêntures em carteira, elas contam com garantias reais, tá? E, em alguns casos, também com garantias adicionais, tais como fianças. Em termos de segmentos, 60% do fundo está investido em debênture de linha de transmissão, que são esses linhões que vemos quando viajamos por estradas. Essas linhas contam com contratos de concessão de longo prazo, em geral 30 anos, a um preço já definido e corrigido anualmente pelo IPCA. Portanto, eles têm uma receita bastante previsível e relativamente independente de oscilação do PIB, porque a receita dessas empresas independe da quantidade de energia que transita na linha. As debêntures, as empresas de transmissão e suas debêntures são reconhecidos como uma subclasse de baixíssimo risco de crédito dentro desse universo de infraestrutura. Tá? Na nossa carteira, das 9 emissões que nós temos, 6 estão totalmente construídas e operacionais e 3 estão em fase de construção, mas que contam com fiança bancária de banco de primeira linha até o final da construção e a estabilização da fase operacional. Tá? A segunda maior exposição que nós temos no fundo é no segmento de geração de energia elétrica. E aí eu estou incluindo 3 tipos: a geração solar, geração eólica e geração hídrica. Sendo que todas as companhias e todas as emissoras se encontram já em fase operacional. No caso dessas empresas, o desempenho delas está relacionado à capacidade de geração de energia, relacionada à irradiação solar, à afluência dos rios ou ao regime de ventos, e também, né, à disponibilidade dos seus equipamentos. Novamente, estamos falando aqui de contratos de longo prazo, normalmente 20 anos, que também tem baixa correlação com a atividade econômica, porque os contratos são de energia vendida por um longo prazo, também a preços definidos e também corrigidos pela inflação. A nossa única exposição um pouco mais suscetível à variação do PIB é no setor de rodovia, que nós temos uma emissão nesse segmento, que é impactada pela eventual queda de tráfego caso a crise perdure. Esse ativo, a Ecoponte, Ponte Rio-Niterói, é um ativo já maduro, já construído há muitos anos, tem um tráfego intenso e representa 3% do patrimônio do fundo, 3,6% do patrimônio do fundo. Vale ressaltar que essa debênture conta com garantia real e um prazo de vencimento que tem uma folga de 10 anos em relação ao final da concessão.
ou seja, tem uma grande folga entre o vencimento da debênture e o vencimento da concessão. Em resumo, o fundo está distribuído em 20 emissões em segmentos que favorecem a preservação do capital do credor. Vale ressaltar também que todas essas emissões, a Quineia tem maioria da emissão, o que nos dá uma voz decisiva em assembleias de credores. Então, em caso de necessidade, isso garante ao fundo uma capacidade de decisão importante caso vejamos aí uma necessidade de atuar para assegurar a qualidade da debênture. Na grande maioria dos casos, a Quineia detém 100% da emissão. E dadas as fortes oscilações de mercado, é importante ressaltar que nós atualmente não visualizamos qualquer deterioração relevante nos nossos créditos. O fundo continua com um perfil de baixo risco de crédito. Com relação ao retorno, além do rendimento esperado da carteira, tem chamado a atenção o grande desconto com que a cota do fundo tem sido negociada no mercado secundário em relação à cota patrimonial, principalmente dadas as características que eu descrevi e considerando um horizonte de investimento de médio e longo prazo. Por fim, eu quero enfatizar que a equipe continua inteira, trabalhando diariamente, focada na gestão da carteira e no monitoramento das empresas. A única diferença aqui é que estamos trabalhando de contingência, em casa, para proteção da nossa equipe, das nossas famílias e dando aí nossa pequena contribuição para que essa crise passe logo. Obrigado pela atenção, continuamos à disposição e até logo.